Olá, começa agora o JR Entrevista. E aqui conosco hoje está o presidente do Sistema Transporte, Wander Costa. Antes, o Sistema Transporte era conhecido por todos vocês como a Confederação Nacional do Transporte. Seja muito bem-vindo, senhor Wander. É um prazer recebê-lo aqui no JR Entrevista. Muito obrigado. O prazer é meu poder participar com vocês dessa entrevista. E temos muita coisa interessante para conversar sobre transporte no Brasil, né? Com certeza. 2024, claro, é um ano muito importante para vocês porque celebram 70 anos de história da Confederação e do Sistema Transporte. Como é que o senhor avalia esses 70 anos? Quais os pontos mais importantes de avanços e o que se prevê para o futuro? Uma marca histórica, efetivamente. A Confederação começou como CNTTT, que tinha só o transporte terrestre. Então, a primeira evolução foi passar do terrestre para todos os modais, encampando o aéreo, o ferroviário, o aquaviário. E, mais recentemente, ela deixou de ser a Confederação dos Transportes para ser apenas das empresas de transportes. Então, hoje existem confederações que representam os autônomos e a CNT cuida das empresas de transporte, de todos os modais. É muita responsabilidade. Você está aqui em Brasília cuidando institucionalmente da parte do executivo, do legislativo e do judiciário. Mas a gente tem procurado, temos crescido, temos tido algumas vitórias nos últimos anos. Vitórias importantes, inclusive, no que diz respeito a novas formas de abastecimento, né? Novos combustíveis, novos modais, novas formas de se fazer transporte. O que o senhor destacaria, principalmente, nesses últimos anos em que o senhor vem presidindo a instituição? Essa mudança do combustível é uma discussão que está no auge. A gente está vendo um crescimento muito grande da eletrificação dos veículos, principalmente urbanos. Já tem uma solução posta no mundo para poder fazer a eletrificação do transporte urbano. O modal rodoviário a média e longa distância ainda está mais incipiente, mas o hidrogênio está se apresentando como uma possibilidade real e a gente tem defendido que para problemas diferentes a gente tem que ter soluções diferentes. Então, a solução para o urbano é uma, para o rodoviário é outra, para o aquaviário pode ser diferente, para o combustível de aviação pode vir um SAV que tem um sucesso grande. Então, é uma transição que está acontecendo. A única certeza que nós temos é que nós temos que ter alternativa para o combustível fóssil. A cada dia a gente tem que ter uma evolução para reduzir a dependência do fóssil. Apesar de que não vai acabar no curto prazo. Sim. Nós temos uma frota enorme rodando pelo Brasil e mundo e ela vai continuar dependente. Mas temos que pensar na melhor utilização dos recursos que nós temos. A gente vai daqui a pouco conversar um pouco mais a fundo sobre esses desafios e oportunidades e o que hoje há, né, no Brasil na linha de frente nesse sentido. Mas algo importante que tem a ver com a nossa economia e, obviamente, que afeta vocês foi a reforma tributária. Vocês, como um setor importantíssimo, acompanharam muito de perto a reforma tributária. É possível dizer que atendeu às expectativas? De que modo vocês acham que a reforma trouxe ganhos para o setor de transportes no Brasil? A reforma tributária vai trazer ganho para a economia brasileira quando ela for implementada. Foi um importante passo o ano passado, ela teve as matrizes, as linhas gerais que eram fundamentais para poder promover o crescimento econômico brasileiro e a gente teve alguns pontos importantes. O transporte passageiro ficou com a alíquota reduzida, isso é importante para viabilizar a utilização do modal pelo passageiro. Nós trabalhamos muito para a mobilidade urbana e para o transporte coletivo. O transporte coletivo ele é mais barato e menos poluente do que o transporte individual. Então, nós vamos ficar numa alíquota, bem dizer, neutra. O transporte de carga ele vai ser onerado, mas os empresários estão conscientes de que o que vai se pagar a mais vai ganhar na desburocratização e no crescimento econômico. Quando a economia ter um crescimento pela desburocratização, pela simplificação, o rodoviário vai ter mais carga para transportar e compensa o aumento de custo. Tem uma pendência grande, que é o transporte aéreo de passageiro. Ele ficou onerado e isso vai à contramão do que o governo quer, que é popularizar o transporte aéreo. Exato. Então, a gente está trabalhando para verificar como é que faz para poder permitir que o cidadão brasileiro menos favorecido, com menos recursos, possa também utilizar o transporte aéreo. Então, foi um trabalho intenso o ano passado, a gente viu de forma positiva, mas continua. Com a regulamentação, a gente tem que estar atento para poder fazer que a reforma tributária beneficie o consumidor brasileiro, que é o verdadeiro pagador de imposto. O Sistema Transporte acompanhou de perto outra discussão extremamente importante para o nosso país, que é a questão da desoneração da folha de pagamento. A gente sabe que é um dos setores que mais emprega, mais gera trabalho em todo o país. Como é que a desoneração afeta vocês e qual é a expectativa diante dessa MP aí do governo, né?
Pois é, ela está vindo desde 2011 e o transporte, só o transporte tem gerado em torno de 80, 90 mil empregos por ano. Daí a importância que tem para a desoneração da folha, diferente do que diz o ministro Marinho do Trabalho, que não teve benefício nenhum. Não, boa parte desses empregos são aqueles que eram informais e foram formalizados. Então, nós tivemos o ano todinho discutindo reforma tributária, arcabouço fiscal, e o ministro Haddad não se preocupou com a desoneração da folha. E agora, na última hora, no último dia útil do ano passado, ele vem querer alterar o jogo. Então, a CNT, ela se uniu a outras confederações de empregadores para dar apoio ao Congresso Nacional para manter aquilo que foi discutido, votado e aprovado por 2 turnos no nosso Congresso. Então, a gente entende que é preciso prevalecer o que foi definido no Congresso no ano passado de forma totalmente democrática e, a partir de agora, discutir como é que vai ser no futuro. Nós não fugimos da discussão, mas não dá para poder, numa medida provisória, no último dia do ano, revogar o trabalho de um ano do Congresso Nacional. Agora, no caso eventual de uma reoneração, há preocupação da parte de vocês em relação ao aumento do valor das passagens e, obviamente, com o próprio aumento do frete? Sem dúvida nenhuma. Se reonerar, a gente vai ter um aumento do frete e a redução do emprego. Vai gerar emprego. Até acredito que essa atitude vai reduzir a arrecadação para o governo, porque ao reduzir a quantidade de emprego, vai ter menos tributação. E alguns setores, não é o caso de transporte, mas call center, por exemplo, se reonerar eles mudam do Brasil. Exato. Eles podem fazer o serviço de telefonia em qualquer lugar do mundo. Tem uma base muito próxima ao Brasil que está pronta para isso, que é o Paraguai, e tem a Índia, que é especialista, que faz para o mundo inteiro. Então, tem que ter uma sensibilidade muito grande, uma discussão com todos os setores para poder voltar. Se quer votar com a reoneração, que nós não defendemos isso, mas que seja feita de forma pensada. Nós defendemos o contrário, que se aumente a desoneração para outros setores para o Brasil continuar atraindo empregos. Tributar a folha de pagamento não é um tributo inteligente. O governo precisa arrecadar? Precisa. Vamos sentar e discutir aonde é que tem espaço para aumentar a arrecadação e permitir o déficit zero. O ano passado, o Congresso ajudou muito. Você vê com a reoneração das apostas, Sim. que já era realidade no Brasil, não conseguia nada. Houve uma discussão grande sobre o juros de capital próprio, que pode voltar. As offshores foram oneradas. Tudo isso é de forma positiva. E tem outras coisas também que pode ser discutida para melhorar a arrecadação, que não seja reonerando a mão de obra. Nós temos que trabalhar para aumentar a empregabilidade no Brasil, porque o que o povo precisa é disso, de emprego e renda para ter condições de sobreviver e dignidade. O cidadão, ele quer trabalhar para ter o dinheiro dele melhor do que receber o necessário Bolsa Família nesse momento. Mas nós tivermos um emprego pleno, nós não precisamos disso. Vai desonerar o governo e vai dar satisfação para a população. Perfeito. Fala um pouquinho sobre o futuro dos transportes, inclusive no que diz respeito a energias renováveis, como a gente já tratou do tema de forma rápida, porque no ano passado o Sistema Transporte participou inclusive da COP28 em Dubai e lançou algumas publicações sobre o hidrogênio renovável, que é uma das fontes que a gente tem aqui no Brasil em estudo e em adaptação. Como é que a instituição pode contribuir para essa discussão e o que tem aí, além do hidrogênio renovável, o que tem sido discutido como alternativa aos nossos combustíveis fósseis atualmente? Nós temos andado pelo mundo para procurar ver o que está se falando sobre a mudança do combustível fóssil para transportes, e o hidrogênio renovável, hidrogênio verde, é uma solução que coloca o Brasil em destaque. Porque para se fazer hidrogênio, você precisa basicamente de energia e água. No Brasil, nós temos condições de fazer energia renovável a um baixo custo. O Brasil já é um país que cumpriu esse papel. 80% da energia no Brasil já é renovável. Nós precisamos de vender isso melhor para o mundo para tirar a concepção que a gente é poluente. E o potencial de aumentar essa quantidade é muito grande. É preciso ter uma legislação que dê segurança para investir no Brasil. Nós temos a possibilidade de ter a geração de energia eólica offshore, porque o Nordeste brasileiro, principalmente, tem muitos ventos e ainda não tem essa regulamentação. Há que se discutir que se pode fazer a própria pá em terra, onshore. É possível, mas na hora que você vai para o mar, você consegue gerar 3 vezes mais energia com uma única usina. Então, nós temos que ter abertura para isso, nós temos que explorar a fotovoltaica, tem que ter linha de transmissão, que o governo tem investido muito, mas hoje você tem excesso de geração de energia solar no estado de Minas Gerais e na Bahia, que não é aproveitada por falta de transmissão.
Então, o Brasil pode pegar uma nova onda de crescimento nessa renovação de matriz energética. Muito bem. A gente já continua nosso bate-papo aqui, mas antes eu quero lembrar você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e, claro, também por meio das nossas redes sociais. Sr. Wander, outra pauta muito relevante que vocês têm debatido no Brasil é a questão da segurança pública. Por que esse assunto continua sendo tão importante e como é que vocês têm contribuído? E esperam, obviamente, que a gente consiga alguns avanços na área, já que o Brasil, infelizmente, enfrenta tantos problemas nessa questão, né? Eu preciso ter segurança pública para poder cumprir a nossa missão de transportar pessoas e cargas pelo Brasil afora. Então, na hora que você tem segurança, o passageiro, o cidadão brasileiro tem mais disposição para poder fazer a mobilidade. Ele viaja mais, ele faz mais turismo e aí isso atinge o objetivo nosso. É a mesma coisa com relação à carga. Você vê, nós passamos um momento drástico no Rio de Janeiro com relação ao roubo de carga. Qual é a consequência disso? Diversas indústrias que estavam no Rio saíram por questão do aumento do custo do seguro e a viabilidade de fazer. Então, tem que se trabalhar com investir para a segurança. E a gente defende que tem que ter um policiamento, que você tem que pegar aquela pessoa que vai na linha de frente para poder fazer o roubo de carga, mas o fundamental é no núcleo da situação. O governo tem que combater quem ganha com o roubo de carga, e não aquele que faz o ato de roubar a carga. E quem ganha é quem compra a carga roubada. Então, a gente tem um projeto já antigo de penalizar aquele receptador de carga roubada com o perdimento de todo o estoque do estabelecimento, e não só da carga roubada. Porque se ele pede a carga roubada, eu comprei barato, eu vou continuar roubando e vou recuperar o prejuízo. Na hora que você fecha o estabelecimento, suspende a inscrição estadual, a inscrição federal, você vai desestimular a compra de carga roubada e acaba... Se não tem mercado, não vai ter roubo. Exato. É assim, aonde não tem carga roubada no mundo é por isso, é porque você desestimula o acionista que tem um lucro muito grande, que nunca é preso, de comprar carga roubada. E a segurança pública da mesma forma. Exato. Nós, quando não temos medo de sair, a gente fica em casa. Eu não ando de transporte público, eu não vou me locomover, eu não vou me divertir, não vou fazer turismo. Na hora que eu dou segurança pública, a pessoa sai. E é outro potencial que o Brasil tem, turismo. Nós temos as diversas coisas naturais, praias, cidades históricas, montanhas. Se tiver segurança, a gente vai fazer com que o brasileiro se locomova e também atraia o turista estrangeiro. Com certeza. Olha, o Sistema Transporte produz muitos materiais que são de referência, como a pesquisa CNT de rodovias e também a pesquisa CNT Perfil Empresarial, além da pesquisa de opinião. Como é que o senhor considera que essas ferramentas ajudam os transportadores, os empresários do setor a tomarem decisões logísticas pelo país afora? A mais tradicional, a pesquisa de rodovias, ela dá uma ferramenta para o governo para mostrar aonde é que está o problema, onde é que está bom e o que é que pode ser feito. A gente fez, a partir da pesquisa de rodovia, nós levantamos os pontos críticos e entregamos com o governo com o objetivo de melhorar a avaliação no próximo ano. Se você corrigir o ponto crítico, você faz com que a rodovia fique mais segura. E se tirar todos os pontos críticos, atinge o nosso objetivo. O primeiro dos objetivos, que é ter segurança nas estradas, ter uma rodovia que você faça, que não tenha acidente, que não tenha vítimas. E a sinalização é outro ponto importante, que a pessoa que dirige uma rodovia bem sinalizada é mais segura e tem a previsibilidade do que vai acontecer na frente. E nós temos outra pesquisa cruzando rodovias com acidentes, um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, que mostra onde os pontos que tiveram mais acidentes no passado. A gente passa essa informação para as empresas que faziam orçamento de risco para alertar o motorista ao aproximar do ponto de risco que está passando em um lugar perigoso. Para ele ter mais cautela, para reduzir a velocidade. Isso a gente está contribuindo para reduzir a quantidade de acidentes. O perfil do empresário, a opinião, é outra ponta. A gente tem que saber como é que pensam o brasileiro, como é que pensa o empresário para poder fazer a formação de política pública. A gente está com a pesquisa agora também sobre a gente sempre faz pesquisa sobre o governo, sobre quais os candidatos que tem, para dar ferramenta aos empresários para poder saber se investe ou se não investe, qual vai ser a política pública que vai ser adotada. Então, a gente procura contribuir
com o setor e também com os governantes, dando informação de como as pessoas estão pensando, como estão vendo o futuro do Brasil. Chamou a atenção essa questão dos acidentes, né? Você mapear onde eles ocorrem, porque isso também serve como política pública, até para o serviço público, para os governos municipais, estaduais e o federal investirem na recapeamento de estradas, em tudo isso. Quer dizer, acaba sendo uma ferramenta que os órgãos públicos podem se utilizar também, né? Isso, sem dúvida nenhuma. Isso nasceu de uma conversa com a Polícia Rodoviária Federal para mandar para quem faz manutenção, DENIT ou a concessionária, que às vezes com uma pequena mudança no grau da curva, eu vou reduzir o acidente. E se eu não tenho recurso para poder fazer uma obra de arte grande, vou sinalizar antes, até colocar um radar naquele ponto específico, aí um radar com o objetivo de reduzir acidentes, e não um radar com o objetivo arrecadatório. Perfeito. Outra coisa importante é que o Instituto de Transporte e Logística completou 10 anos de atuação agora em 2023 como um braço acadêmico do sistema transporte. E a gente vê que é muito importante investir justamente nisso, né, em gestão e formação de lideranças. Como isso tem contribuído para o desenvolvimento do setor no Brasil? Nós já formamos a nível de pós-graduação mais de 3 mil gestores do transporte. A gente entende que a mudança do setor se faz pela educação, pelo conhecimento teórico, pelo conhecimento prático que tem nessas pós-graduação. Então, é o grande legado que a gente deixa para o setor, é ter um setor com a mão de obra qualificada e capacitada para fazer uma gestão preocupada com o ESG, que pensa na sustentabilidade do setor, tanto social quanto econômica, quanto social. Interessantíssimo. Agora, não é só isso, vocês também têm desenvolvido aí, de certa forma, alguns programas com foco na inovação. Não só no que a gente discutiu há pouco, né, de fontes renováveis aí de energia, de combustível, mas de um modo geral. Como é que isso tem ajudado o Brasil a se planejar para o futuro, na sua visão? A inovação é a coisa que veio para ficar. A inteligência artificial está aí para acontecer, o desenvolvimento é muito rápido, mas não é só a inteligência artificial. Isso não dá para poder pensar no transporte que eu faço hoje, daqui a 10 anos. Então, a gente faz sempre essas imersões culturais, tanto no Brasil quanto fora, para provocar o empresário do transporte, como é que vai ser o futuro. O transporte mudou muito. Eu estou no transporte há 40 anos e na ocasião, a capacidade de carga de um caminhão padrão no Brasil era de 12 toneladas. Hoje eu estou com um caminhão de 48 toneladas fazendo. A carga do caminhão era toda ela manual, mão de obra braçal. Verdade. E hoje em dia você faz tudo eletronicamente, por rastreamento, com empilhadeira, com short. Então, a evolução ela é constante. A única coisa eterna para mim é a mudança. Então, eu tenho que olhar para fora para quebrar paradigmas. Então, a gente tem andado no mundo com os empresários para ver isso, para poder ver o que é que está acontecendo, como as pessoas estão fazendo, e aí provocar as pessoas. A gente quer realmente tirar elas da zona de conforto. As pessoas voltam desconfortáveis, mas alegres porque pensaram, porque abriu a cabeça. E acho que a missão do transporte é isso, pensar em como é que eu vou transportar daqui a 10, 20 anos. O senhor citou aí a questão da inteligência artificial e, obviamente, é o que mais se discute hoje no Brasil em todos os segmentos, né? No de transporte, o que se prevê? Como é que a inteligência artificial pode impactar e trazer melhorias nessa área nos próximos anos? Dá um exemplo que acontece hoje, que é a roteirização de um veículo de entregas. Você informa quais as cargas que tem, o sistema já te orienta como é que você vai carregar o caminhão para não colocar excesso de peso, o que é compatível, já te coloca o local da mercadoria dentro da carroceria para me deixar perto da porta aquela que é a primeira entrega e já entrega tudo isso pronto para o motorista e o entregador. Isso é uma coisa que já acontece hoje. À medida que você vai tendo mais informações, você vai passando. Hoje nós já temos algumas empilhadeiras que são autônomas. Elas conhecem o local, então eu programo no armazém logístico, ela sabe qual o endereço que vai estar a mercadoria, vai lá, tira, entrega e põe dentro do pallet para ser carregado no caminhão. Isso é coisa que estão acontecendo hoje. No futuro, você tem o veículo autônomo, você tem o caminhão autônomo, a empilhadeira autônoma, tem o veículo aéreo, então, para poder fazer entregas, VL30, e os drones que já estão entregando pequenos volumes. Então, o futuro cabe a cada um imaginar. A mudança e a inovação não tem limite. O que fez a inteligência artificial é acelerar o processo de mudança. Quando se fala em caminhões autônomos, por exemplo, eu acho que as pessoas já tomam um susto, né? Porque, obviamente, é algo extremamente importante que vai trazer economia, mas ficam pensando, isso está tão perto da gente ou ainda é apenas um sonho? Como é que a senhora avalia? Essa tecnologia
robótica, de autonomia de carga, está tão perto da gente assim ou é algo que só se sonha para daqui 10, 20 anos? Isso é real. Hoje você vai pegar um caminhão um caminhão que entra no canavial para poder recolher a cana, ele já tem câmaras que orientam para não passar em cima do broto. Que coisa. Isso já acontece, mas é em áreas restritas, em áreas particulares. O que vai demorar é passar isso para as rodovias. Tecnologia para isso já existe. Você tem que ter uma legislação que autorize e trabalhar com segurança. Mas se eu for pegar os carros mais modernos que rodam no Brasil hoje, já tem sensor de direção, tem sensor de sinal, ele consegue frear quando o carro da frente está freado. Se entra um PBS na frente e você não freia, ele já freia para você. Então, isso é coisa que já está disponível, é caro. Então, é disponível para um público restrito mas só vai ficar popular quando houver uma... Produção em escala mesmo. Produção em escala. Isso acontece ou por vontade política, que vem via legislação, foi assim na utilização do airbag do Brasil, foi assim agora que entrou na tração integrada, que todo carro tem que ter, ou então faz porque a tecnologia vem, e ela vem cara. Ela só populariza quando tem produção em massa. Perfeito. A gente já continua a nossa conversa, porque o JR Entrevista vai agora para um rápido intervalo. A gente volta em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui hoje com a gente o presidente do Sistema Transporte, Wander Costa. Senhor Wander, 2024 não é só um ano importante porque leva aqui a comemoração dos 70 anos do Sistema Transporte, mas também ano de eleições municipais. E, obviamente, se discute modais de transporte, transporte público, tudo que se tem nas cidades para servir diretamente o usuário. Como essa discussão passa por vocês e o que se vislumbra, né, para um futuro de transporte público moderno e eficiente? A gente tem que discutir muito nas eleições da mobilidade urbana. Verdade. Nós defendemos muito que se prevaleça o princípio constitucional do coletivo em detrimento do individual. E no Brasil a gente tem uma política ao contrário. Você incentiva muito a produção de motocicletas, a produção de automóvel e não vê um investimento no transporte coletivo. A gente está enxergando que isso está mudando. Hoje em dia já se convenceu as grandes prefeituras, pelo menos, de que colocar dinheiro público no transporte coletivo de passageiros é subsidiar o passageiro e não o empresário do transporte. Então, essa é uma mudança que é importante. A gente tem que privilegiar corredores também para poder dar velocidade ao transporte coletivo. E é importante discutir agora, antes das eleições, com os candidatos a prefeituras, para eles se comprometerem a ter uma mobilidade urbana melhor assim que forem eleitos. E também cabe a vocês, de certa forma, fazer algum tipo de, não sei se fiscalização ou pressão, ou defender junto, não é, a essas instituições, esses órgãos públicos, que aquilo que foi prometido durante a campanha de fato seja feito, seja cumprido ao longo de uma eventual gestão? Sim, a gente está aqui para isso. A gente faz propostas, trabalha com os candidatos, guarda tudo na memória o que foi prometido para depois cobrar de forma bastante republicana que se tem uma mobilidade urbana de qualidade. E a gente tem que preocupar com a mobilidade e com a mudança da matriz energética do transporte de passageiros. Que é extremamente importante, né? A gente discutia aqui há pouco, antes de entrar no ar, a questão de Brasília, que tem o metrô, por exemplo, que serve só um lado da cidade e não o outro. E não dá mais para pensar em cidades, grandes capitais como é Brasília, terceira do país, que não tem um sistema de transporte integrado e uma ampla rede, né? Sem dúvida não. E tem que vir com dinheiro público. Pode pegar o dinheiro privado para poder fazer alguma coisa, mas não fique em pé a mobilidade urbana só com o dinheiro privado. É muito caro. E assim no mundo inteiro, e assim na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Então o Brasil tem que acabar com esse preconceito de não colocar dinheiro público no transporte urbano e entender que isso é um direito constitucional do cidadão brasileiro de locomover, seja para trabalhar, para estudar ou para fazer lazer. E existem outros assuntos de interesse do setor de transporte que também passam por vocês? Como é que funcionaria isso? Tudo passa tudo que interessa ao transporte, ao empresário do transporte, passa pelo sistema de transporte. A gente cuida da legislação junto com o Congresso, a gente cuida da execução no Executivo e também no Judiciário, tanto no Tribunal de Contas da União quanto nos tribunais superiores.
Pode parecer que a gente não tem nada a ver com o Tribunal de Contas, mas se for parar para pensar, todas as privatizações de rodovias, ferrovias, aeroportos, passa por lá. Então, a gente tem que estar lá dentro para poder levar o conhecimento de quem opera o transporte para ter uma decisão que atenda à sociedade brasileira. Da mesma forma, nas agências reguladoras, na NTT, ANTAC, que agora está discutindo a possibilidade de privatizar as hidrovias do Brasil. O Brasil não tem hidrovia, né? Muito bom. Vamos privatizar os rios para transformar em hidrovias, né? Exatamente. Para a gente encerrar em poucas palavras, que o nosso tempo está quase estourando, senhor Wander, a gente fica pensando, o senhor falou sobre a questão de hidrovias. A gente sabe que hoje a principal forma de escoamento de produtos no Brasil é pelas rodovias. O futuro, em 10 anos, a gente imagina que continua a rodovia reinando ou a gente pode pensar em outras formas de escoar nossos produtos e ter mais eficiência? Tem desenvolvido muito o escoamento por hidrovia do Arco Norte. Você pega os grãos do Centro-Oeste, estão subindo lá pelo Madeira e pelos Solimões e saindo no Amazonas, é um ganho econômico muito grande. Mas na carga geral, o rodoviário vai continuar reinando. A gente está trabalhando e vê uma possibilidade muito grande das commodities, minério, grão, fertilizante, migrar para o rodoviário ou para o aquaviário. A carga geral, pelo prazo, pelo custo do valor da carga, o rodoviário é mais rápido e vai demorar a perder esse reinado. Perfeito. Senhor Wander Costa, muito obrigado por sua presença aqui no JR Entrevista, pelas informações relevantes que trouxe. Foi um grande prazer recebê-lo. Prazer é meu estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez. Estou à disposição. Muito obrigado. E obrigado também a você que esteve conosco. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e, claro, também em todas as nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o próximo JR Entrevista.